Há um ruído sutil no espírito do mundo. E se você me ouve agora, é porque esse ruído não é sutil para você. Ele tem vibrado em seus ossos, perturbado suas noites e aumentado o peso sobre seus ombros. Eu sou Milton Cavalcante e hoje não vamos falar sobre coincidências, mas sobre a revelação que está por trás do véu dos acontecimentos globais. Você não está louco. Você não está sozinho. A intensidade que você sente é a prova de que você foi marcado para este tempo. Eu sei que você carrega uma inquietação que não consegue nomear. É um tipo de urgência que acelera o seu coração mesmo quando o corpo está em repouso. É a certeza íntima de que algo enorme está por vir e, de alguma forma, você faz parte disso. Para o escolhido, essa sensação de não pertencimento, de estar sempre um passo à frente ou fora de compasso com o mundo, não é uma falha de caráter. É uma condição da alma que foi separada para um propósito maior. Sinta-se em casa neste espaço. Sinta-se visto. A solidão que você experimenta é muitas vezes o campo de treinamento onde Deus preserva sua identidade para o impacto. Você, o escolhido, sempre soube que sua estrada era diferente. Desde cedo, o mundo pareceu falar uma língua que você mal compreendia. E o isolamento não era um castigo, mas uma forma de proteger a pureza do seu chamado. O que você carrega não é apenas bagagem emocional, é o peso de uma promessa divina. E esse peso, agora, está sendo ativado. O mundo está comentando sobre o 3i, sobre a energia Atlas, sobre as mudanças sísmicas na consciência coletiva, como se fossem meros eventos cíclicos ou manchetes passageiras. Mas para quem tem os olhos do espírito abertos, esses são códigos. São sinais de que a estrutura do tempo está se realinhando para cumprir o que foi escrito sobre você. O que é essa pressão que a humanidade sente? Para nós, é a ativação da energia Atlas. Este é o momento de puxarmos o véu e revelarmos a natureza espiritual do que está ocorrendo. O 3i não é uma sigla humana, é a tríade que Deus exige dos seus nesta hora. O primeiro I é a iluminação. A verdade cortante que dissipa a névoa da mentira. Você está sentindo uma percepção maior de injustiça e manipulação no mundo, e isso dói. Essa dor é a iluminação entrando em operação, exigindo que você pare de negociar com a sombra. O segundo I é a identidade. O inegociável senso de quem você é no plano divino. É por isso que as lutas contra o seu valor e contra a sua essência estão mais intensas do que nunca. O inimigo sabe que se ele puder roubar sua identidade, ele impede seu impacto. E o terceiro I é o impacto. A manifestação prática e imediata do seu chamado, o retorno a sonhos antigos, a quebra de ciclos com uma força nunca sentida, a voz interior que não te deixa parar. O impacto está sendo forçado a sair da inércia. E o Atlas, ele é a metáfora sagrada. Na mitologia, Atlas carrega o céu. No plano espiritual, o Atlas é o fardo honroso, o peso de responsabilidade que só os fortes, só os escolhidos conseguem carregar sem se quebrar. Você está sentindo o peso do Atlas, mas a boa notícia é que esse peso não veio para esmagar sua missão. Ele veio para calibrar seu propósito. Se suas batalhas aumentaram, se você sente que a pressão emocional e espiritual triplicou, entenda, isso não é derrota, é a forja, é a preparação. O mundo espiritual já começou a se mover, e quando Deus prepara um exército, Ele não oferece conforto, Ele oferece treinamento. Você está sendo testado não para provar que é fraco, mas para confirmar que sua maturidade espiritual é suficiente para o que está por vir. É por isso que o desconforto espiritual que você não consegue ignorar é a sua alma gritando: eu estou sendo ativado. É por isso que o corte de pessoas e situações que não acompanham seu propósito está sendo feito de forma radical e dolorosa.
O isolamento que antes machucava, agora te fortalece, porque Deus está limpando o campo para que você possa ver a sua missão com clareza total. A ativação dos seus dons estava adormecida, esperando este ciclo. A sensação de urgência sem explicação é o seu espírito reconhecendo o tempo. As noites inquietas que você tem tido não são insônia, são a sua alma em reunião com o plano divino. A separação já começou. A energia do Atlas está separando o joio do trigo, os chamados dos curiosos. Aqueles que não têm raiz no propósito serão levados pela ansiedade e pelo caos. Mas você, o escolhido, está sendo ancorado pela pressão. Mas como saber se o peso que você sente é realmente o Atlas, um sinal de ativação divina, ou apenas a fadiga do mundo e a exaustão da sua própria carne? E mais importante, qual é a primeira e inegociável postura que Deus exige de você agora para que você não se perca no meio deste caos e possa de fato manifestar o 3i? Vamos mergulhar na única resposta que pode sustentar o seu espírito neste tempo. O peso que você carrega, escolhido, não é uma punição divina, é uma medida. É o Altíssimo calibrando a sua capacidade para o tempo que se aproxima. Quando falamos da energia Atlas, estamos falando de um fardo sagrado, um peso que só é colocado sobre os ombros mais fortes, aqueles que foram forjados na fornalha do propósito. Eu sei que você se sente isolado. Eu sei que a solidão se tornou sua companheira mais frequente. Isso acontece porque, quando Deus começa a subir o nível da sua jornada, Ele precisa de espaço para trabalhar. Ele remove o ruído, Ele dissolve as distrações e Ele exige que você enfrente o seu próprio reflexo. A dor da separação que você experimenta agora não é rejeição, é purificação. É o universo dizendo, você não pode mais se contentar com o raso. A intensidade das suas lutas aumentou, não é verdade? Os testes emocionais que você enfrenta agora não são apenas problemas cotidianos. Eles são testes de maturidade espiritual. O mundo espiritual já começou a se alinhar. E o 3i, iluminação, identidade e impacto, não é uma teoria. É um processo de ativação doloroso e necessário. O que é essa iluminação que o 3i exige? É o despertar dos dons que estavam adormecidos. É aquela sensação de urgência sem explicação que te tira o sono, mas te dá um senso de direção. Você está percebendo a mentira e a injustiça no mundo com uma nitidez que antes não existia. O véu que cobria os olhos da maioria está se rasgando para você. E essa visão expandida, esse discernimento espiritual ficando mais nítido, é o primeiro sinal de que a iluminação está tomando conta. Seu espírito se recusa a se calar diante do que é impuro. Isso não é arrogância, é a sua essência que está sendo ativada. Você está sendo forçado a encarar a luz, e a luz sempre revela a sombra. Por isso, as noites são inquietas, mas o seu coração está decidido. Você sente que algo enorme está por vir, e a certeza de que você faz parte disso é o que te mantém de pé, mesmo quando o cansaço físico grita. E essa iluminação nos leva à segunda fase, a identidade. A maior batalha de um escolhido é a luta contra a sua própria identidade espiritual. O inimigo não está interessado no seu dinheiro ou na sua casa. Ele está interessado em te convencer de quem você não é, para que você nunca manifeste quem Deus te chamou para ser. A pressão do Atlas está quebrando ciclos em sua vida com uma força nunca sentida antes. Você está fazendo cortes radicais de pessoas e situações que simplesmente não conseguem acompanhar seu propósito. Você não está sendo egoísta, você está sendo obediente ao seu chamado. O mundo não entende isso. Eles veem abandono, mas Deus vê alinhamento. Você sente um retorno a sonhos antigos, aqueles que você enterrou por medo ou por conformidade. Deus está ressuscitando esses chamados, porque eles estão ligados à sua identidade inegociável.
a voz interior que sussurra: você não pode parar agora. É a sua identidade gritando para ser manifesta. É a confirmação de que você não é um mero espectador nesta vida, mas um agente de transformação. O universo fala com a gente de formas sutis. Se essa mensagem chegou até você, é porque há algo a ser lembrado, algo que sua alma já sabe. Deixa o like se sentiu essa vibração. Se inscreve para continuar caminhando com quem também sente esse chamado. E escreve 99 nos comentários. Esse número é como uma luz piscando no escuro, dizendo: você está no caminho. Agora, escuta com o coração. O melhor ainda está por vir. Essa separação radical que você está vivendo não é acidental. Ela serve para proteger a sua identidade para o impacto. O 3i é uma tríade perfeita. Você não pode ter impacto sem antes ter a iluminação para enxergar e a identidade para sustentar. O peso de Atlas é, na verdade, o peso da responsabilidade que precede a manifestação. Você está sendo preparado para ser um vaso que não racha sob pressão. O mundo precisa de escolhidos que saibam quem são, que não se dobrem diante do caos e que não negociem seus valores. O seu teste emocional de hoje é a sua certificação para o ministério de amanhã. O que parece ser uma crise, na verdade, é um treinamento acelerado. O seu discernimento não está ficando mais nítido por acaso. Ele está sendo afiado para que, quando o momento do impacto chegar, você saiba exatamente onde e como agir. Lembre-se, o 3i Atlas não veio para assustar, veio para ativar. A pressão que você sente não é um sinal de derrota. É a prova de que você é valioso demais para permanecer em seu estado atual. A dor de agora é o parto de algo enorme. Você não é um curioso que apenas assiste ao que está acontecendo no mundo. Você é um escolhido que está sendo ativado para intervir. O tempo de se esconder acabou. A energia está vibrando, o chamado está sendo feito, mas se a ativação já começou e se o peso de Atlas é inegociável, qual é a postura que Deus exige de você neste exato momento? O que é inegociável na sua rotina espiritual para que você não apenas suporte o peso, mas o use para manifestar o 3i? O que você deve fazer agora para que essa iluminação e identidade não se percam no meio da pressão? Essa é a pergunta que nos leva ao próximo nível. A ativação é só o começo. A manutenção é o que separa os chamados dos que desistem. Qual é a sua postura inegociável? A pressão que você tem sentido, essa inquietação que não te deixa em paz, não é um sinal de que você está falhando. É a calibração final. Os escolhidos por Deus nunca são testados com pesos que não podem suportar. Eles são testados com pesos que precisam suportar para alcançar o nível de glória para o qual foram chamados. Estamos falando da energia Atlas, e a primeira coisa que você precisa entender é a natureza desse peso sagrado. Atlas, na mitologia, foi condenado a sustentar o céu. Espiritualmente, o peso que você carrega não é a sua maldição, mas a sua função. É o fardo da intercessão, o peso da verdade que incomoda e a responsabilidade de ser um farol em tempos de escuridão profunda. Esse peso é pesado, sim. Ele exige cortes radicais, como já mencionamos. Ele impõe um isolamento que à primeira vista parece solidão, mas que na verdade é um deserto estratégico, onde Deus te prepara. É no deserto que o véu se afina e a voz do Eterno se torna inconfundível. Talvez você esteja exausto de lutar contra vozes internas de dúvida, contra as mentiras que a vida te impôs sobre quem você é. Talvez você olhe para a sua jornada e se pergunte: por que minhas batalhas são tão desproporcionais às batalhas de quem está ao meu lado? A resposta está na tríade divina do 3i: iluminação, identidade e impacto. O peso de Atlas está aqui para forçar a manifestação do 3i, e isso exige uma postura inegociável. Não se trata apenas de orar mais,
Trata-se de ser inegociável. Trata-se de fechar as portas da alma para qualquer coisa que não seja a sua verdade original. Qual é a postura inegociável que Deus exige de você neste tempo de ativação? Primeiro, a inegociável pureza da intenção. A energia Atlas é um catalisador que expõe. Se você está carregando este peso por reconhecimento humano, por status, ou por qualquer motivo que não seja a glória de Deus e o serviço ao reino, o peso te esmagará. A pureza da intenção é o alinhamento total do seu porquê com o propósito divino. Pergunte a si mesmo: o que me move? A resposta precisa ser limpa, transparente, como um cristal que reflete a luz. Se houver barro na sua intenção, o 3I não se manifestará. Segundo, a inegociável solitude estratégica. O mundo está gritando, mas Deus está sussurrando. O escolhido precisa encontrar o seu lugar de silêncio, onde o ruído externo não penetra e onde a única voz audível é a da sua identidade espiritual. Muitos de vocês estão sentindo o corte de pessoas e situações. Isso não é punição, é a sua mão, separando o trigo do joio, criando o espaço sagrado onde a iluminação, o primeiro pode acontecer. A iluminação não é apenas receber conhecimento, é a capacidade de ver o mundo sob a ótica de Deus, quebrando os véus da ilusão e da mentira que o inimigo impôs sobre a realidade. A solitude estratégica é onde você recupera a sua clareza de visão. É onde os dons adormecidos começam a vibrar, porque o ambiente está livre de contaminação. Se você não se isolar para ouvir, você será engolido pelo caos que se aproxima. Terceiro, a inegociável afirmação da identidade. Este é o ponto mais crítico e o mais atacado. A luta intensa contra a sua identidade espiritual não é aleatória. O inimigo sabe que se você abraçar o segundo I, identidade, você se torna inquebrável. A identidade não é o que você faz, mas quem você é nele. É a certeza profunda de que você é filho, herdeiro e portador de uma unção específica. Quando a pressão de Atlas aumenta, a tendência é duvidar. Eu sou mesmo o escolhido? Eu dou conta desse peso? A postura inegociável é responder a essa dúvida com a verdade absoluta do seu chamado. É levantar a cabeça mesmo quando o joelho treme. É lembrar-se de que o teste emocional que você está vivendo não veio para te destruir, mas para revelar a sua maturidade. Ele veio para mostrar que a sua raiz está mais profunda do que o vento. Você precisa se firmar na rocha da sua identidade para sustentar o terceiro I, o impacto. O impacto não é algo que você busca, é algo que você irradia quando a iluminação e a identidade estão ativas. É a consequência natural de um espírito alinhado. As portas se abrem não por sua força, mas pela sua frequência. O mundo percebe a diferença. Essa separação que já começou, essa sensação de que algo enorme está por vir e eu faço parte disso, é a manifestação da energia Atlas trabalhando. Ele está separando aqueles que estão dispostos a pagar o preço da postura inegociável daqueles que preferem o conforto da superficialidade. Entenda, o tempo de se esconder acabou. O 3I Atlas não é um evento futuro, é uma ativação agora. E a sua resposta define o seu destino. Se você está sentindo a urgência, a quebra de ciclos com força nunca sentida antes, é porque seu espírito sabe que o tempo é chegado. Mas como sustentar essa postura inegociável quando o peso de Atlas parece insuportável e as noites são inquietas? Existe uma chave para a sustentação, um pilar que transforma o peso em poder, a luta em testemunho. Essa chave é a única coisa que separa a derrota da ascensão. E é sobre essa chave de sustentação, o segredo dos antigos portadores de luz, que precisamos falar agora. O que acontece quando o escolhido, cansado, mas decidido,
Entende que a sua fraqueza é, na verdade, a sua maior força? Você está pronto para descobrir a fundação inabalável que Deus reservou para você suportar o novo tempo? A postura inegociável que discutimos, a pureza da intenção, a solitude estratégica, a afirmação da identidade, é o alicerce, é a fundação que você está cavando no solo rochoso da sua alma. Mas uma fundação, por mais firme que seja, precisa de sustentação para que o edifício do seu propósito não desmorone sob o peso do Atlas. A pergunta que ecoa na alma de todo escolhido é: se o peso do meu chamado é tão grande, como eu não serei esmagado por ele? Muitos tentam carregar o Atlas com a força dos seus próprios braços e por isso sucumbem à exaustão, ao desespero, à síndrome do impostor espiritual. Eles confundem o fardo sagrado com uma punição pessoal. A chave de sustentação, o segredo que transforma o peso em poder, não está em sua capacidade de força, mas em sua capacidade de entrega. Você não foi chamado para ser o Atlas, você foi chamado para ser o canal do Atlas. A diferença é sutil, mas ela é a fronteira entre a derrota e o despertar. O peso não é seu para carregar, mas para conduzir. Você é o ponto de passagem da energia divina neste tempo. O peso que você sente não é a sua cruz, mas a medida da frequência que você é capaz de suportar. O peso é a prova de que Deus confia em você com uma carga que a maioria sequer conseguiria enxergar. A sustentação vem quando você aprende a devolver o peso à fonte. É o ato radical de humildade espiritual que diz: Senhor, eu aceito o chamado, mas a força para cumpri-lo deve vir de ti. Eu sou apenas o vaso. O conteúdo é teu. Essa é a verdadeira rendição. Não é desistir da luta, mas desistir de tentar vencer a luta com recursos limitados. Quando você se rende, você se conecta à usina de poder que está além de você. E a energia do 3i, que exige iluminação, identidade e impacto, flui através de você, não mais sobre você. É por isso que as lutas se intensificaram. O mundo espiritual está testando a pureza da sua entrega. Se você tentar reter o controle, se tentar provar seu valor por esforço próprio, o peso se torna insuportável. Mas se você se esvaziar, o peso se transforma em impulso. Pense no isolamento que você tem vivido. Eu sei o quão cansativo é. O escolhido é frequentemente um solitário, porque sua frequência é rara. Você percebe a falsidade, a superficialidade, as motivações turvas, que a maioria aceita como normais. Essa percepção é a iluminação, o primeiro I do 3i. Essa iluminação exige o corte, a separação. Não é Deus punindo você com a solidão. É Deus protegendo sua frequência para que a sua identidade, o segundo I, possa se cristalizar sem contaminação. Sua solidão tem um nome: propósito. É o tempo de lapidação, onde arestas são removidas e o diamante da sua essência é revelado. E o que acontece quando a iluminação e a identidade estão firmes? O impacto, o terceiro I, é inevitável. O impacto não é medido por aplausos ou por números em uma tela. O impacto é a alteração da frequência do ambiente ao seu redor. É a luz que você irradia que obriga a sombra a recuar. É a palavra que você profere que quebra o véu da ilusão para alguém que estava perdido. O 3i Atlas não é um evento que vai acontecer. Ele está acontecendo. E os sinais estão em tudo que você tem sentido. O retorno a sonhos antigos que Deus deseja ressuscitar não é nostalgia, é o alinhamento profético. Deus está dizendo: aquilo que eu plantei em você precisa florescer neste tempo. A quebra de ciclos com força nunca sentida antes não é apenas libertação, é a preparação do seu campo para a colheita. A terra precisa ser arada com profundidade para sustentar a magnitude do que está por vir. As noites inquietas, mas o coração decidido, são a assinatura do guerreiro espiritual.
O corpo pode estar cansado, mas o espírito está em alerta, pronto para a próxima missão. O discernimento espiritual ficando mais nítido é o seu radar interno calibrado para não ser enganado pelas vozes do caos. Você está aprendendo a ouvir a voz do pastor em meio ao clamor das multidões. Os testes emocionais que revelam maturidade são o batismo de fogo que o torna inquebrável. Você está sendo preparado para liderar, e líderes não são definidos pela ausência de problemas, mas pela resiliência na face da adversidade. E, finalmente, a sensação de que algo enorme está por vir, e eu faço parte disso, não é ego. É a confirmação do Espírito. É o seu código genético espiritual vibrando em resposta à convocação. O Atlas não veio para assustar, ele veio para ativar. Você foi escolhido para suportar o novo tempo. Você foi chamado para ser o farol quando o mundo estiver imerso na neblina. Você foi selecionado para carregar a frequência da esperança quando a maioria estiver vibrando no medo. O peso é real. A pressão é intensa, mas o seu propósito é maior do que qualquer desafio. Lembre-se, quando você levanta a cabeça e afirma sua identidade em Deus, o peso não desaparece. Ele é transformado, ele se torna o seu combustível, a sua prova, o seu testemunho. Se você chegou até aqui, se você sentiu essa mensagem na profundidade da sua alma, não há mais espaço para dúvidas. O tempo de se esconder acabou. O tempo de se vitimizar acabou. O tempo de se posicionar e caminhar no impacto começou. Abrace o peso, pois ele é a sua coroa. Firme-se na fonte, pois ela é a sua sustentação. Este pode ser o fim do vídeo, mas é só o começo de uma nova etapa na sua jornada espiritual. O que você faz a partir de agora é mais do que clicar. É um compromisso com sua essência, com sua missão, com aquilo que o mundo ainda espera ver de você. Parabéns por ter chegado até aqui. Poucos persistem até o fim. E isso é prova de que você está pronto para algo maior. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e siga com a gente rumo ao despertar da sua alma. No próximo vídeo, você encontrará novas respostas. É a continuação do que foi iniciado aqui. Seja membro do canal e apoie essa missão. Prepare-se para receber conteúdos criados para quem está pronto para se transformar. Na descrição, compartilho algo que mudou minha vida. Leia com atenção e acesse o conteúdo Como Desbloquear o Poder Oculto da Consciência. Ele pode ser a chave que faltava. Comente agora, eu sigo o meu caminho, e declare que você está pronto para viver com propósito. Não adie seu despertar. O momento é agora. Caminhemos juntos.